Olá, muito bom dia a você que está aqui nos acompanhando nesta manhã de espiritualidade. Eu sou a irmã Helena Coraza, aqui do CEPAC, de Paulina CEPAC. Nós trabalhamos na área da formação de lideranças. Uma alegria estar com você aqui nesta manhã dos estúdios do CEPAC. Olá, eu sou a irmã Joana Pontel, aqui da equipe do CEPAC também. Uma alegria muito grande estar nesta manhã aqui, juntamente com a irmã Helena, para o desenvolvimento de um tema que acredito está no coração de todos. Então, hoje é sábado, primeiro sábado de abril, primeiro sábado do mês dedicado a Nossa Senhora. E você vê que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, está no nosso cenário, fazendo parte. A ela nós entregamos este momento de espiritualidade, este momento de oração. E hoje para nós também é um dia muito caro. Nós celebramos no dia 4 de abril, como família paulina, o nascimento do bem-aventurado Tiago Alberione, fundador da família paulina. Ele que foi um visionário no final do século XIX, começo do século XX, e percebeu que a igreja precisava se servir dos meios de comunicação para evangelizar. Ele pensava em novos métodos, novas linguagens, novo ardor missionário, uma nova evangelização pela comunicação. Então agradeça conosco, nós convidamos a você a agradecer conosco o dom do carisma paulino, da evangelização pela comunicação. E agora, também nós queremos começar este momento com uma oração que está neste livro, que está aqui no nosso cenário, o livro que é base aqui da nossa manhã de espiritualidade, que a irmã Joana e eu escrevemos, Espiritualidade do Comunicador, Viver a Mística nos Tempos Atuais. Sem dúvida um tema muito importante. Aqui nós temos uma oração, Trindade, Fonte de Comunicação, composta pela irmã Joana. E eu peço que comece já, nós vamos rezar. E assim, por mais que a gente reflita, fale, nós queremos assim que seja um momento assim muito, muito divino, muito de contemplação, muito de interiorização mesmo. Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, morada, onde se realiza a verdadeira comunicação, a relação profunda, amorosa e geradora de vida. Morada que espelha a possibilidade, sustenta a realização das relações humanas, nós que somos teus filhos, ó Deus. Sim, em ti, Trindade Santa, encontramos a razão para continuar crendo que todos os dias renovas a face da terra. Cremos, Trindade Santa, que a tua palavra, eis que faço novas todas as coisas, é atual por meio do teu sopro criador. Sopro continuado e prolongado por meio do teu espírito, na inteligência humana que tu mesmo criaste. Inteligência que imagina, cria, inventa, estende as possibilidades da comunicação no hoje da história, utilizando as novas e velhas mídias, por meio das novas interações humanas, com a linguagem digital. Sopro continuado para fortalecer o pulsar do coração para a vida, que a comunicação é chamada a desabrochar. Hoje te pedimos que o teu sopro criador, vital, não nos deixe perder o senso do humano, de sermos teus filhos, no vasto horizonte que se descortina ante nossos olhos. Inspira-nos novas linguagens para evangelizar com alegria, eficácia e competência no mundo da comunicação. Então, como já anunciamos,
Nosso tema, espiritualidade do comunicador, viver a mística nos tempos atuais. Na verdade, quando dizemos espiritualidade do comunicador, estamos nos referindo a todos nós. O comunicador não é simplesmente aquele que toma o microfone, que faz um show, ou que, enfim, um profissional de comunicação. Certamente, todos os profissionais de comunicação estão dentro daquilo que nós entendemos também como comunicadores. Nós somos chamados a sermos evangelizadores, comunicar a palavra de Deus, comunicar o bem e, portanto, somos comunicadores todos nós. E o tema que nos é proposto, então, eu gostaria de dizer que ele é um tema que desperta muito a atenção, especialmente nesses últimos tempos, e a mística se tornou uma palavra que usa-se mística para tudo quanto é aspecto e realidades da vida. E realmente nós aqui também não queremos fazer exegese do termo espiritualidade e mística, mas nós queremos, de uma forma bastante popular, ajudar as pessoas a entrar em si mesmas, no sentido de, agora especialmente que estamos vivendo este tempo de isolamento social, pensarmos o que realmente é a espiritualidade na minha vida. E, para resumir, eu diria assim, e nós abordamos isso no livro, é a vida do Espírito. A vida do Espírito que, na mensagem que o Papa Francisco, na sua oração, melhor dizendo, naquela homilia que nos impactou diante daquela imagem de solidão do mundo, na Praça São Pedro, o Papa nos diz uma coisa muito importante que acredito que dá para fazer o link muito profundo aqui. Ele vai dizer assim que nós avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Essa questão do doente não é o desprezo pela sociedade, mas o próprio Papa Francisco vai descrevendo o quanto nós, em outras palavras, deixamos em segundo plano a vida do Espírito. A vida do Espírito que se manifesta com aquela energia que brota dentro de nós e que devemos fazer atenção e escutar através da palavra da Eucaristia, para depois, aquilo que nós comunicamos aos outros, o nosso comportamento venha dessa vida do Espírito. Então, mística, nós ousamos dizer que é como lugar do encontro. Lugar do encontro. Encontro com Deus, encontro com os outros, encontro com Jesus Cristo, especialmente. E aqui eu gostaria, então, de dizer, antes de passar a palavra para a irmã Helena, que existe uma relação, deveria existir uma relação visceral com Deus. Uma relação tão profunda desse Deus que nesses dias nós estamos continuamente percebendo que nos são ditas palavras, por exemplo, de amor, de ternura, o quanto Deus nos quer, o quanto Deus nos ama. Então é uma relação entre o amado e o amante. Essa relação visceral com Deus. Eu diria assim, que a nossa existência ela passa a ser tocada com os dedos de Deus. Tocada, tecida. Então, profundidade, que vem do ser amante em relação ao seu amado, e vice-versa. E a explosão do amor vai obedecendo à lógica do tecer, do construir, o tecido de um mosaico. Há um movimento interno que se derrama no externo como luz, vida. O mosaico da existência humana que se tece todos os dias com os dedos de Deus. Isto torna-se por vezes incompreensível à razão humana. Aquele que está em você, que pensa, sente, deseja, é a origem do amado, que se movimenta em você.
e dialoga com a realidade do mundo e seus contornos. Um constante movimento de entrada e saída de nossa existência. É Deus se misturando. Os dedos de Deus vão tecendo a arte de viver interiormente e do sair para o mundo. É a comunicação como relação interna com Deus consigo no mais profundo do âmago. É uma relação visceral com Deus. E cheios, exuberantes, possuídos pelo Deus que primeiro nos amou, Ele nos tece para ser sua imagem, o seu rosto, nos caminhos do mundo, nas estradas retas, nas tortuosas, nas encruzilhadas, nas alegrias, na dor, na impotência de transformação, na fé, na esperança, no amor, na cruz, na ressurreição. É a mística vivida em nosso templo interior que não está fora ou isolada do mundo onde habitamos, pois são os dedos de Deus que vão tecendo o mosaico. Nele há sempre a arte. Ela aparece no mosaico, porém, somente se deixarmos que os fios de ouro do tecido, do tecelão, apareçam e delineiem a sua imagem em nós. Seremos então luz no conturbado mundo escuro e sedento da vida que vai além do que a materialidade e a indiferença da sociedade nos oferece. Aqui reside nossa vocação primeira de estarmos à disposição dos dedos de Deus, para que nos crie e recrie diariamente no mosaico de uma existência que nos leve a superar o simples existir, mas viver, ao que fomos chamados a contribuir para o projeto de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida. Vivamos o mosaico tecido pelos dedos de Deus. Então, a espiritualidade cristã, a espiritualidade do comunicador, como muito bem foi pontuada pela irmã Joana, todos nós somos, por natureza, comunicação, porque nós nascemos em comunicação, ela se apoia, se fundamenta na Santíssima Trindade, ela é trinitária. Esse belo texto, essa fala da irmã Joana, se remete ao olhar de Deus Criador. Quando a gente fala Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu faço quantas vezes por dia o sinal da cruz, mas não é algo só da cabeça, é algo muito vivencial, muito do coração. Então, o olhar de Deus Criador, Deus nos criou, Deus criou o ser humano, e disse, crescei, multiplicai-vos e continuai a obra criadora. Nós somos continuadores da obra criadora de Deus. Se você observou o texto que a irmã Joana deu, os dedos de Deus que continuam criando são os dedos do ser humano, porque o olhar amoroso de Deus continua por meio de nós que fazemos as obras de Deus. Essa oração que nós rezamos também, o sopro do Espírito, dizer Deus Pai, não dá para separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é a Trindade que nos habita e nós sentir-nos continuadores da obra criadora de Deus. Imagina nas pequenas coisas, um gesto que você faz, você pensa, eu estou continuando a obra criadora de Deus. Os comunicadores, quanto trabalho hoje escrevendo texto, trabalhando, nós aqui conversando com você, nós temos aqui no estúdio a irmã Ilanir e a irmã Gisele nos apoiando na técnica. Nós estamos fazendo missão, continuando a obra criadora de Deus. Então, nessas coisas do dia a dia, pensar, o Pai nos ama. Então, esse olhar amoroso e nós continuamos. O Espírito de Deus que fecunda toda a ação comunicativa e age a partir da interioridade, a partir do nosso interior. A gente pensa a comunicação muito como um gesto exterior. A pessoa, para estar até na pastoral da comunicação, tem que falar bem. Nem sempre, né? Nós temos muitas pessoas nos bastidores para que outros estejam diante do microfone. Então, é muito importante compreender a comunicação
como o Espírito de Deus que age através de nós. Nós somos só criaturas, instrumentos de Deus, para que o Espírito de Deus fecunde toda a obra criadora. E então, por isso a necessidade do cultivo da espiritualidade, este sopro do Espírito, essa oração que nós rezamos, que está neste livro, mas que está também no site do CEPAC, Paulinas Cursos, /CEPAC, você encontra todas as orações de comunicação. E Jesus Cristo comunicador do rosto amoroso de Deus. Então, Jesus comunicador, Jesus diz assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. É por meio de Jesus que o Pai manifesta o seu amor por nós. Esse Jesus que assumiu a carne humana, que se fez homem no seio de Maria, que viveu em Nazaré, que pregou, que nessa semana nós estamos entrando na grande semana, passa pelo caminho da cruz. É este Jesus que assumiu a nossa cultura, a nossa dor, as nossas alegrias, que curou, que manifestou o amor do Pai, que esteve sempre do lado dos pequenos, dos marginalizados, que cuidou do corpo e do espírito. Esse é Jesus comunicador. Depois nós podemos até falar mais de Jesus comunicador, mas é muito importante, então, que a gente tenha presente a pessoa de Jesus, que sabe conversar a partir da realidade das pessoas. Você fala assim, mas eu estou aqui no interior. Pois em cada lugar nós temos a nossa linguagem, o nosso modo de ser Jesus hoje para as pessoas. É assim como nós continuamos a obra criadora de Deus, como nós nos deixamos fecundar pelo Espírito Santo, e assim Deus nos dá a graça de sermos a sua presença hoje. Né? Hoje, se você der um copo de água para o menor dos meus irmãos, é a mim que estás fazendo. Imagine quantas boas ações estão sendo feitas hoje. É a mão de Jesus, é o coração de Jesus, é o olhar de Jesus, cheio de compaixão, que está aí presente. Então, olhar, ter essa presença de Jesus. Mais adiante nós vamos falar também sobre como seguir, como ler o Evangelho na ótica da comunicação. E quando a gente fala assim, mas como é que a gente alimenta a nossa espiritualidade? Pela palavra e pela Eucaristia. A palavra de Deus, que é fonte, Jesus, o Verbo de Deus, que se faz imagem, que tem uma linguagem, Jesus encarnado na sua palavra. Então, os nossos momentos de devoção, os nossos momentos de partilha, de escuta da palavra de Deus, e a Eucaristia. Nós estamos muito vivendo um tempo de comunhão espiritual, mas é a própria presença do Cristo que está aqui e que se torna pão partido em tantos gestos concretos, numa roupa que você dá, numa quentinha que você dá, numa comida que você dá, numa compreensão, no perdão, tantas formas de nós darmos a nossa vida. Então, palavra e Eucaristia é que alimentam a nossa espiritualidade. E depois nós temos exemplos de vida, né, irmã Joana? Exemplos de quem segue a prática de Jesus, que a irmã Joana continua falando aí. E assim, a gente não disse, mas se você quer fazer alguma pergunta, nós vamos deixar mais para o final e a gente vai agora dando um pouquinho de conteúdo para você sobre a espiritualidade. Pois então, para viver essa beleza, esse conteúdo tão denso, mas tão profundo que a irmã Helena colocou, nós vamos perceber através da história, através dos séculos, muitas pessoas que conseguiram viver isto. Pelo menos de uma forma quase perfeita. E entre esses seguidores de Jesus, nós encontramos uma pessoa muito especial, que é o apóstolo Paulo. São Paulo viveu a mística, realmente.
essa relação visceral com Jesus. Mas não foi sempre fácil para ele. Por quê? Precisou passar por uma transformação. Essa transformação que é necessária na nossa vida. Quando eu iniciei aqui a nossa exposição, fiz referência àquilo que Francisco fala, é a vida do espírito que talvez ficou um pouco de lado, e nós então vivemos num mundo doente. Nesse mundo doente, Paulo também vivia no seu tempo. Era aquilo que a gente dizia o paganismo, que não é necessariamente doença, mas quer dizer, era o contrário da fé, ou então não tinha a fé que Jesus Cristo tinha vindo trazer e, portanto, as pessoas acreditavam. Era necessário haver uma passagem da antiga lei para a nova lei. Paulo foi incumbido disso. Isso precisava de uma transformação. Mas será que Jesus só foi lá no ouvido de Paulo e disse assim, olha, agora vai ser diferente? Ele não fez assim. Precisou de uma transformação bem mais profunda. Paulo, todo fogoso, a gente vai encontrar lá nos Atos dos Apóstolos, livro da Bíblia, né? No capítulo 9, quem quiser depois ler e aprofundar um pouquinho, toda a conversão, aquilo que se chama conversão de Paulo. Sobre esse tema, assim, se é conversão ou não conversão, isso a gente deixa para os pesquisadores e teólogos, etc. O fato é que na vida de Paulo houve uma transformação. Alguns dizem até uma iluminação, enfim, uma reviravolta. E acontece que precisou de um despojamento muito grande. Já é assim notório, a maioria das pessoas sabem que São Paulo ia no caminho para Damasco para prender aqueles que tinham o nome de cristãos, aqueles que seguiam Jesus. Nem tinha ainda bem o nome cristão, mas estavam seguindo essa nova doutrina. E o que aconteceu? Aconteceu que São Paulo teve uma luz, recebeu uma luz tão forte que caiu por terra. Caiu por terra. Esse cair, o sentido das quedas, elas são muito importantes na nossa vida. Na espiritualidade, é muito importante a gente observar na vida da gente quais foram as quedas que a gente teve. Não para ficar lá caído, mas o que a queda me faz vislumbrar, me faz perceber a luz. Então, Paulo, todo fogoso, todo cheio bastante de si, porque ele ia aprender, ia com cartas das autoridades para isso, para poder prender os cristãos, os novos seguidores de Jesus. E, no entanto, lá no chão, precisou dos outros para ajudá-lo a se levantar. E Paulo via tudo, ficou cego. Não se sabe se cego totalmente ou via tudo nublado. E aqui tem uma metáfora muito bonita, porque a gente pode, muitas vezes, quando acontece esse processo da transformação, a gente pode ver as coisas, olhar e não enxergar. Pode ser que isso esteja acontecendo bastante no período que nós estamos vivendo agora, algo inédito para nós, nesse período do coronavírus. Pode ser que a gente esteja olhando e não esteja enxergando. Qual é a luz que Deus quer trazer para nós no meio de tudo isso? Isso é atualizar Paulo hoje. Mas Paulo foi através desse despojamento grande que a luz se fez forte dentro de Paulo. Paulo então começou um caminho aonde o próprio Jesus Cristo foi o mestre dele. E ele precisou enfrentar muitas dificuldades, mas ele viveu a vida como um processo de, ele diz, até que Cristo se forme em mim. Até que. Isso indica um processo que vai avançando e que muitas vezes Paulo chorou, muitas vezes ele também percebia as coisas de uma maneira e o Espírito redirecionava. Por quê? Porque a vida do Espírito em Paulo fazia com que ele desse atenção ao que Deus, ao que Jesus estava falando, ao que o Espírito falava. Ele fala para nós também hoje.
para nós enxergarmos, não só olharmos, e deixarmos que a força dele venha para fora. E aí, Paulo, se a gente não lê esse contexto, a gente vai perceber, mas que ousadia quando ele diz, já não sou eu que vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. Poxa, alguém chegar a dizer isso, é preciso ter em mente, ter presente o processo, quando Paulo desanimou e tantas coisas na vida dele que nós encontramos nas cartas, ele diz assim, eu supliquei a Deus que tirasse de mim esse espinho, que até hoje não sabemos bem o que é esse espinho na carne, ele recebeu como resposta, basta-te a minha graça. Que hoje também, no meio desta situação que nós estamos vivendo, de dor, de sofrimento, possamos perceber qual é a luz que Deus nos traz e somos convidados também a fazer um ato de fé dessa palavra, basta-te a minha graça. Então, você pode estar dizendo assim, nossa, eu gostaria tanto de aprofundar essa temática da espiritualidade, tanto no livro, ou então nesse tempo, eu queria dizer para você que nós temos o curso à distância sobre espiritualidade do comunicador. É só você visitar o site paulinascursos.com.br/CEPAC, você encontra o curso Espiritualidade do Comunicador, você encontra um sobre a acolhida, uma atitude tão necessária hoje para a vida da gente, para as pastorais, você encontra sobre oratória, um curso de oratória, você encontra um de como organizar a pastoral da comunicação, o diálogo dos saberes. Então, é uma diversidade para você alimentar o seu espírito, aumentar os seus conhecimentos e além do que, tem muitos artigos que você pode se servir, você pode ler as orações sobre rezar a comunicação, rezando para os comunicadores. É muito importante a gente não só rezar Pai Nosso, Ave Maria, mas assim ter orações apropriadas que a gente tem no livro e tem no site disponível lá para você rezar, para você baixar, para você rezar nos seus encontros. Então, é um serviço também que Paulinas presta para você neste tempo e o tempo todo, porque é evangelização povoando o continente digital, né, irmã Joana? Sim, sem dúvida. Isso, e então, nós falamos aqui da espiritualidade, dessa mística, da dimensão da Santíssima Trindade, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus comunicador, São Paulo como seguidor, como apaixonado de Jesus Cristo, e a gente não poderia deixar de lado Nossa Senhora, hoje neste sábado, pensando em Maria, comunicadora de Jesus. Nossa Senhora tem tantos títulos, né? Nossa Senhora das Dores, sobretudo agora entrando a Semana Santa, Nossa Senhora das Lágrimas, tantos títulos, e é muito interessante ver como cada título ele tem sentido naquele contexto para uma situação. Então, nesse sentido do apostolado da comunicação, Maria, se você vai olhar, ela é comunicadora de Jesus. Essa Nossa Senhora que está aqui no nosso cenário, é uma Nossa Senhora que está aí com Jesus, dando Jesus ao mundo. Jesus está aqui, tome-o. Então, o anúncio, Jesus que é palavra de Deus, que se fez carne, passou pelo corpo, quer dizer, Maria o gestou, Maria o gerou, no seu ventre, 9 meses de gestação. Então, Maria é mãe e é discípula e comunicadora de Jesus. Por isso que na espiritualidade paulina nós a chamamos de Rainha dos Apóstolos. Não a Rainha dos Apóstolos que está no cenáculo, por mais que ela está no cenáculo, mas aquela que caminhou com Jesus, que deu Jesus ao mundo. Então, se a gente vai olhar, mas onde que eu vejo Maria comunicadora de Jesus? Desde a Anunciação, que ela recebe o anúncio, ela vai visitar Santa Isabel, ela vai ajudar, vai fazer um gesto concreto, mas o que acontece com as duas mães grávidas
como me vem a dita de que a mãe do meu Senhor venha falar comigo. Isabel percebe a presença de Jesus no seio de Maria. É muito lindo, né? Muito bonito isso. Maria que comunica Jesus aí. Depois, Maria que comunica Jesus no presépio. Quem que chega lá para ver Jesus? Quando os anjos anunciam? Os pastores. Eles vão lá adorar o menino Jesus. Depois chegam os reis magos e Maria sempre dando Jesus. Aqueles, digamos assim, chegam os simples como chegam os cientistas, os intelectuais, buscando, nós vimos a estrela e queremos adorar. E os reis magos representam as culturas, as várias culturas. Então Maria dá Jesus para todos, para todas as nações, para todos os rostos. Nós temos Maria que dá Jesus depois ao templo, quando José e Maria vão lá para cumprir aquilo que eles deveriam, né, se apresentar ao templo, oferecem lá. E ali nós temos Ana, né, a profetisa Ana e o Simeão, que percebem a presença. Nossa, que maravilha ter o meu Senhor. Então Maria está sempre dando Jesus ao templo. Depois, nas bodas de Caná, ela antecipa o milagre. Nesta semana, você vai perceber Maria no caminho da cruz. Com certeza ela deveria estar na ceia também, né? Participando ali deste momento de comunhão em que Jesus vai dando sua vida, como nós temos a quarta estação da Via Sacra, que Jesus encontra sua mãe, e como nós vamos encontrá-la ao pé da cruz e depois na ressurreição. E Maria que acompanha a comunidade, porque Maria sustenta a fé, né, irmã Joana? Maria sustenta a fé dos discípulos. Então, é essa Nossa Senhora, comunicadora de Jesus. Pense na sua vida, como você, em cada momento que você vive, que você faz a comida em casa, que você ajuda uma pessoa, atende a família, ajuda alguém. Pensa, eu estou comunicando Jesus nos pequenos gestos, e Jesus vai dizer o que você fez ao menor dos meus irmãos, o perdão que você deu, a oração que você fez, aquela boa ação que cada um tem no seu dia a dia, tantos profissionais de saúde se dedicando de modo super especial nesse tempo. Nós estamos continuando a presença de Maria que dá Jesus ao mundo. Né, irmã Joana? Você Sem pode dúvida. continuar, né, comentando ali. Maria, interessante, a gente sempre olha para Maria em todas as situações de vida, né? Na alegria, Maria exulta, Maria que segue, tem o olhar que, tem um filme, né, vários filmes assim, onde focalizam mais, por exemplo, a vida de Jesus, e Maria que vai seguindo o seu filho, com o olhar, e como ela sofre quando ele vai subindo o Calvário, e ele é todo espezinhado, e Maria como sofre e tal. Então, em várias situações, nós encontramos Maria. As mães, por exemplo, que estão grávidas, pedem a Nossa Senhora do Bom Parto que abençoe, Nossa Senhora que está ali presente, que é companheira. Situações de morte, por exemplo, quem é que consola? Porque Maria teve, como a irmã já explicou e já nos colocou, essa questão de Maria, né, das lágrimas, Maria, a dor que transpassa, e Maria que se alegra, Maria que exulta, Maria que dá, Maria que se esconde também na humildade, né? Maria que Deus se encarrega de explodir a beleza e a interioridade de Maria sem ela procurar se promover. Em todas as situações de vida, nós encontramos o exemplo de Maria que segue Jesus, que segue o ensinamento de Jesus. É muito, muito bom, e a gente, na verdade, precisa sempre se preparar também para a missão. Então, eu vou, mais uma vez, um convite para que você visite o nosso site e veja o curso de especialização
Nós temos um curso de especialização, comunicação, teologia e cultura. Depois você pode visitar no site paulinascursos.com/CEPAC, um curso de especialização feito nas férias, realizado nas férias de janeiro e julho de cada ano, e ele é cíclico, você pode entrar em cada um. Nós temos aqui sempre grupos de leigos comprometidos que participam, padres, tivemos até bispos, seminaristas, professores religiosos, catequistas, sempre pessoas que têm esse interesse de buscar mais informação, mais cultura. E se você tem depois, a gente só vai comentar mais um pouco, se você tem alguma pergunta também, depois a irmã Gisele nos passa, se tem alguma pergunta a nos fazer, a gente responde também. Mas vamos falar um pouquinho, Joana, como, por exemplo, aqui no nosso livro a gente tem ler e meditar o Evangelho na ótica da comunicação. Como é que eu percebo Jesus comunicador do Pai? Jesus, comunicador do Pai, nós temos o relato nos Evangelhos. Então, nós convidamos você a que você, lendo o Evangelho, você perceba como Jesus se comunica, como Jesus aborda as pessoas, como ele trata as pessoas, como ele se compadece, como ele escuta. Se a gente vai ver situações em que as pessoas condenavam, Jesus fica ali em silêncio. A mulher, né, aquela condenada, né? Jesus chega lá, ninguém te condenou, não, nem eu te condeno. Então Jesus entra na situação das pessoas, ele escuta. Agora, na campanha da fraternidade, nós temos a parábola do bom samaritano, naturalmente, que é uma metáfora, que é uma parábola, onde vai contando, mas que vai mostrando a compaixão. Então, como é que Jesus, que é o bom samaritano, ele sabe escutar, perceber, entrar na dor das pessoas. Então nós temos inúmeros casos que a gente coloca aqui como o caminho de Emaús. Sim, Joana? Então, é muito interessante porque, irmã Helena, uma vez me perguntaram assim, mas como é que a gente vai ver Jesus comunicador no Evangelho, né? Pois a irmã Helena pode citar algumas passagens específicas que é fácil de reconhecer, mas se a gente parte, por exemplo, daquilo que nós entendemos comunicação, que é um processo relacional, a gente pode ler o Evangelho olhando qual é o comportamento de Jesus nas relações. E aí eu lembro sempre que dei esse exemplo para a pessoa e acho que ele é bastante elucidativo. Aquela senhora que vinha atrás de Jesus gritando, cura minha filha, Jesus, cura minha filha. E aí Pedro vai e diz para Jesus assim, olha, cura o que ela está, faz o que ela está pedindo. Está nos incomodando. Sabe? Pois é. Então, incomodar é a conclusão daqui a pouquinho. Então, como é que nós vamos perceber? Tira essa mulher, porque, quer dizer, faça o que ela está pedindo. Ela vem gritando atrás de nós. E Jesus vai e chega para ela e diz, minha filha, o que você quer? O que eu posso fazer para Jesus? E aqui está, então, a chave, né? Tanto Pedro como Jesus queriam o bem daquela pessoa. Só que, justamente como a irmã Helena falou, ela estava incomodando. Para Pedro era tirar do caminho que estava incomodando. E Jesus chegou para ela como pessoa. É tão difícil se avizinhar das pessoas, se aproximar das pessoas, muitas vezes, com essa questão de respeitar a pessoa. Então, não sou eu que vou dizer, mas a pessoa que vai se manifestar, e aí entra a escuta, entra o bem que se pode fazer para ela. Isso aí.
Isso aí, então nós vamos respondendo aqui as perguntas. O Lindolfo Alexandre de Souza, irmã Joana, irmã Helena Coraz, obrigada por mais esse momento de ensinamentos sobre os caminhos da comunicação na igreja. Grande abraço. Obrigada. Pode comentar, o Lindolfo fez o nosso curso aqui de especialização, né? Sim. Hoje o professor Lindolfo, ele é da PUC de Campinas, foi nosso aluno aqui, pois tivemos oportunidade também de estar na banca de mestrado dele, e é uma pessoa que, um leigo maravilhoso, tem a família, tem já 2 filhos, e muito obrigada, Lindolfo, porque a gente sempre percebe, mesmo às vezes no escondimento, o seu dedinho para fazer com que a mensagem de Jesus chegue. E a Mariana Rogoski, ela diz assim, nessa época de muitas lives para a comunicação virtual, qual seria a possibilidade de manter a mística no momento, no meio virtual? Ambientação, músicas podem ajudar? Olha, eu acho que tudo que nós dispomos, o que a gente percebe que existe aí como possibilidade de internet, etc., sempre é válido. É válido, mas não significa que nós devemos abraçar tudo. Então, você, a partir do seu interior, faça uma escolha. Eu posso, por exemplo, escutar uma música, ela me faz tanto bem e não preciso nem escutar mais a segunda. Por quê? Porque aquela já me ajudou a entrar numa interioridade muito grande. Para outros, a música vai atrapalhar, precisa do silêncio, do escuro. Quer dizer, é uma escolha pessoal. A escolha, decisão é sua, a partir de dentro. O padre Tiago Cosmo, um grande abraço aqui do Santuário da Penha. Irmã Joana e irmã Helena, quanta saudade. Nós também, viu, padre Tiago? Lembrando que Jesus disse, meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho. Cada ser humano, disse o Papa, é uma extensão da encarnação de Jesus. E ele comunica. Isso, muito bem. Muito obrigada. E a Paula Souza, oi, minha aluna do ITESP, um grande abraço, Paula. Vocês são inspiração. Muito obrigada. E obrigada por nos acompanhar. Neuci Bedin. Obrigada, irmã Helena e irmã Joana. Jesus se comunicou como pessoa, como humano. É lindo refletir sobre Jesus nessa ótica. Parabéns. Obrigada, né? Obrigada, Nelci. Saudades, né? A Paula Zago Roveri. Bom dia, irmãs. Obrigada por tanto conhecimento e partilha. Uma dúvida. O curso de especialização de férias oferecido pelo CEPAC estará disponível no formato EAD também? Um grande abraço daqui de... Acho que não sei se é Jundiaí. Então, esse curso... ele é, digamos, semipresencial. Como ele tem uma carga horária alta, são 15 dias intensivos aqui no CEPAC, porque nós temos a parte teórica e prática. De manhã são aulas teóricas, à tarde são laboratórios de produção e depois tem metodologia, acompanhamento já de todo o projeto. Então, depois você leva para casa para poder trabalhar mais, né? Padre Jefferson Adelino Gomes, muitas minhas amadas professoras, muito obrigada pelo conhecimento partilhado que nos ajuda a vivenciar a nossa espiritualidade da comunicação. Lá de Caruaru, um abraço grande. Isso aí. Então a Kelly Batista está acompanhando. Moisés Bardelotto, obrigada pela reflexão, queridas irmãs Joanas. Um abraço fraterno, nosso parceiro, né? Obrigado também pela sua exposição ontem, maravilhosa, obrigada. A Sônia Delgado Fernandes de Catanduva, grande batalhadora da Pastoral da Comunicação, educadora. Essas meninas espetaculares, amo, obrigada. Mulheres batalhadoras na comunicação se identificam, né? Muito obrigada a você. Então, nós queremos, agradecer essa presença toda de vocês e por essa possibilidade de estarmos aqui. Talvez, irmã Joana, vamos já para as nossas considerações, né?
digamos assim, está entrando gente mais, querida irmã Ricardo Osvaldo, querida irmã Helena e irmã Joana, o apóstolo Paulo também teve um grande comunicador para escutar, também que foi São Lucas, protetor dos médicos. Olha também a comunicação deste grande santo, sem dúvida, um grande médico. Tá? Aliás, aquele filme, o filme que foi feito a partir das catacumbas, né, foca muito a pessoa de São Lucas, né? A Francilma Grana, Maria é mãe, a Francilma é de Manaus, Maria é mãe, discípula comunicadora de Jesus. Um grande abraço, uma linda manhã cheia de Deus. Obrigada, nós retribuímos também. Então, nós vamos então para os finalmentes, né? Mais uma vez agradecendo todas as pessoas que se manifestaram e certamente quem não se manifestou, temos a certeza que uma palavrinha caiu aí, porque o Espírito se encarrega disso, né? Nós quisemos oferecer aqui para você toda uma riqueza que a compreensão da espiritualidade do comunicador pode oferecer. Naturalmente que gostaríamos que despertasse em você uma busca um pouco mais aprofundada, que existe bastante literatura nesse sentido, mas, sobretudo, um caminho que, a partir da realidade que nos cerca, você comece a refletir um pouco mais profundamente, a questionar os seus valores e, sobretudo, qual é a presença de Deus na sua vida. E a presença de Deus, do Espírito, não precisa ir buscar não sei aonde. Olha para dentro de você mesmo, o seu santuário interior, e veja como que ele está explodindo de luz para ser o rosto de Jesus também na sociedade hoje. Mas é preciso verificar. Também agradeço mais uma vez a você que nos acompanha, Padre Isaac Carneiro, nossas irmãs Teclas Atuais. Obrigada, Padre Isaac, da Diocese de Santos. Tecla, a nossa cofundadora discípula de Paulo. Lembrando aqui também que hoje às 16 horas nós vamos ter outra live com uma temática bem atual também, ansiedade, aprender a superar, com a Carla Fioravante, psicóloga, membro do grupo Cantores de Deus, então está na página da Catequese Paulinas no CAP. Então, Paulinas está também compartilhando essa nossa missão de ajudar você, né, a viver este momento, a viver com espiritualidade, a viver cuidando do espírito e do corpo. Vamos então, vamos concluir com essa oração do comunicador, que nós queremos rezar, está na página 91, o bem-aventurado Tiago Berioni, hoje no aniversário do seu nascimento. O nosso livro de orações da família Paulina, ele é todo recheado de orações pela comunicação e pelos comunicadores. Nós vamos então, agradecendo, vamos fechar esse momento com essa oração do bem-aventurado Tiago Berioni, rezando por todos os comunicadores e por você que nos acompanha. Ó Deus, que para comunicar vosso amor aos homens, enviastes vosso Filho Jesus Cristo, e o constituístes mestre, caminho, verdade e vida da humanidade. Concedei-nos a graça de utilizar os meios de comunicação social, imprensa, cinema, rádio, audiovisuais, para a manifestação de vossa glória e a promoção das pessoas. Suscitai vocações para esta multiforme missão. Inspirais os homens de boa vontade a colaborarem com a oração, a ação e o auxílio material, para que a Igreja anuncie o Evangelho a todos os homens, através destes instrumentos. Amém. Muito obrigada, que
Deus abençoe, Nossa Senhora esteja com você, abençoe sua família e a todos nós. Um bom dia. Um bom dia, muito obrigada.